Você está transformando o seu café da manhã num interruptor de acumulação de gordura em vez de um motor de queima. Pare agora mesmo de beber o seu café da forma antiga, se você não quer que todo o seu esforço para perder peso vá por água abaixo. Nós portugueses bebemos café como quem respira, e essa é uma verdade absoluta em cada canto deste país. Seja aquela bica rápida no quiosque da esquina ou o café longo depois de um almoço reforçado, o café faz parte da nossa alma e da nossa cultura, mas a verdade nua e crua é que a forma como você consome essa bebida sagrada importa muito mais do que o que está dentro da chávena. Se você acorda, corre para a pastelaria e pede o seu café, enquanto olha para aquele pastel de nata tentador, você pode sabotar o seu metabolismo sem saber. Muitos de nós sentem-se culpados por causa daquela gordura teimosa que não desaparece, mas a ideia de abandonar o café é simplesmente impensável. A boa notícia é que você não precisa de desistir dele, mas sim de aprender a usá-lo com inteligência. Eu vou ensinar você a elevar o seu hábito diário para um nível de ferramenta científica de queima de gordura. Neste vídeo, eu vou apresentar 5 truques baseados em ciência, começando pelos conceitos mais simples que você pode aplicar já amanhã, até chegar ao segredo final que eu considero a chave mestra para transformar o seu corpo. Esse último truque é tão potente que consegue duplicar a velocidade com que o seu organismo elimina células adiposas. Muitas pessoas acreditam que estão a fazer tudo bem, mas continuam presas no modo de armazenamento de gordura por causa de pequenos erros de tempo e de preparação. Nós vamos quebrar esses mitos hoje com lógica e factos científicos, porque eu sei que você valoriza soluções reais e comprovadas. Prepare-se para olhar para a sua máquina de café de uma maneira totalmente nova, porque o que eu vou revelar aqui vai mudar a sua rotina e a sua saúde para sempre. Vamos avançar para o truque número 1, o nível de torra dos grãos. A maioria das pessoas em Portugal acredita que quanto mais escuro e forte for o café, melhor ele será para queimar gordura. Existe esse mito de que a torra escura é mais potente, mas a ciência mostra algo muito surpreendente. As torras claras preservam muito mais de um composto chamado ácido clorogênico. Este composto é um aliado poderoso na perda de peso por várias razões importantes. O ácido clorogênico atua inibindo uma enzima chamada alfa-glicosidase, o que na prática significa que ele retarda a rapidez com que o seu corpo absorve os hidratos de carbono dos alimentos. Isso lá fundamental para a nossa realidade, pois nós adoramos um bom pão, uma carcaça ou aquele pastel de nata ao meio da manhã. O ácido clorogênico ajuda a evitar que o açúcar no sangue suba de forma descontrolada depois de uma refeição, mantendo a glicemia estável. Além disso, este ácido melhora a sensibilidade à insulina, o que ajuda suas células a processar o açúcar de forma muito mais eficiente. Quando as suas células são sensíveis à insulina, o seu corpo prefere queimar o açúcar para obter energia imediata, em vez de converter e armazenar como gordura corporal indesejada. Por outro lado, torrar os grãos por mais tempo e a temperaturas mais elevadas muda a química do café noutra direção. A verdade é que, durante a torra escura, grande parte do ácido clorogênico lá destruído pelo calor. No entanto, o processo de torra intensa cria um composto completamente diferente chamado N-metilpiridínio, ou simplesmente NMB. Este composto não existe nos grãos de torra clara e só se forma durante as altas temperaturas. De acordo com as investigações mais recentes, o NMB ajuda o corpo a perder peso ao alterar o seu metabolismo basal logo após o consumo. Portanto, torra escura também tem as suas vantagens metabólicas específicas para quem procura emagrecer. Para mim, a conclusão lógica lá que a torra média lá, a opção mais prática e eficaz, sendo o verdadeiro ponto de ouro, com a torra média, você consegue preservar uma parte significativa
do ácido clorogênico e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento do NMB durante o aquecimento, lá obter o melhor de dois mundos para o seu organismo. No entanto, independentemente do nível de torra que você escolher, há algo ainda mais importante: a qualidade dos grãos. Em Portugal, temos acesso a muitos cafés, mas lá é vital escolher grãos biológicos e orgânicos sempre que possível, ou café cultivado à sombra lá a melhor escolha, pois as árvores protegem as plantas de forma natural. No café cultivado em pleno sol, os produtores são obrigados a usar quantidades muito maiores de herbicidas e pesticidas para proteger a colheita dos insetos. Além disso, precisamos de café que seja testado contra micotoxinas e bolores. Estes fungos são um problema invisível e muito comum, especialmente com a umidade das nossas zonas costeiras. Se você bebe café contaminado, o seu corpo sofre uma inflamação silenciosa que bloqueia a queima de gordura e sobrecarrega o fígado. Lembre-se sempre, a qualidade do que coloca na sua chávena lá, a base de todo este processo de transformação. Agora vamos falar sobre o truque número 2, que se foca na dose diária de café. Este lá, um ponto onde quase toda a gente comete erros graves. Você provavelmente assume que quanto mais café beber, mais gordura irá queimar. E até certo ponto você teria razão. A queima de gordura através do café funciona como se fosse uma escada de desempenho. Com apenas uma chávena por dia, você recebe um impulso de aproximadamente 10% na sua taxa metabólica. Se subir para as 2 chávenas, esse benefício aumenta para cerca de 20%. Ao chegar às 3 chávenas, o valor atinge os 25%. O pico máximo de eficácia acontece quando chegamos às 4 chávenas, onde a queima de gordura atinge cerca de 30%. No entanto, o problema surge aqui. Ao ultrapassar as 4 chávenas, os benefícios estabilizam totalmente e param de crescer. Ou pior, lá que, a partir desse momento, os efeitos secundários começam a subir de forma perigosa, surgem os tremores, a ansiedade e, mais grave ainda, os níveis elevados de cortisol. O cortisol, lá conhecido como a hormona do estresse, e lá o maior inimigo da sua barriga lisa, quando o cortisol está alto, ele dá ordens diretas ao seu corpo para armazenar gordura, especialmente em redor dos órgãos vitais, para sua proteção. Além disso, o excesso de cafeína prejudica a qualidade do seu sono, o que também desativa a queima de gordura noturna. Há um detalhe prático que engana muita gente, especialmente em Portugal. Nós temos uma cultura rica de café, mas muitas vezes não medimos o que bebamos. Uma chávena padrão de referência na ciência tem cerca de 236 mililitros. Isto lá, equivalente a um café pequeno de filtro ou a 2/3 de uma lata de refrigerante. No entanto, em nossas casas, usamos canecas grandes, que levam muitas vezes 350 ou 470 mililitros. Se você encher uma dessas canecas e chamar-lhe apenas uma chávena, na verdade está consumindo 2 doses de uma só vez. Aquele abatanado generoso que você pede pode estar a levá-lo ao limite de cafeína muito mais cedo do que imagina. Se beber 2 canecas grandes por dia, você já atingiu o teto máximo de queima de gordura antes mesmo da hora do almoço. O ponto ideal para o sucesso lá manter-se entre as 2 e as 4 chávenas padrão por dia. Isso traduz-se numa quantidade de cafeína entre os 200 e os 450 miligramas. Este lá, o intervalo de ouro para manter o seu metabolismo acelerado, sem ativar o armazenamento de gordura por causa do estresse e da falta de descanso. Mantenha o equilíbrio e respeite os limites do seu organismo.
Vamos agora abordar o truque número 3, que lá é fundamental para manter o motor da queima de gordura sempre a funcionar, no máximo. Você pode estar a beber a dose correta, mas há um obstáculo invisível que impede a cafeína de fazer o seu trabalho. A tolerância do seu organismo. O corpo humano adapta-se a tudo com uma velocidade impressionante. Quando eu digo rápido, quero dizer que em apenas alguns dias de uso constante, o seu cérebro começa a ajustar-se pãos naquela primeira chávena de café que você bebeu na vida. Ela provavelmente aumentou a sua queima de gordura em quase 30%. No entanto, depois de algumas semanas, a beber exatamente a mesma quantidade todos os dias, essa mesma chávena pode dar-lhe apenas um impulso de 10%. O café perde esse grande poder de eliminar a gordura ao longo do tempo porque o seu sistema torna-se menos sensível. Para entender isto, imagine que o seu cérebro tem receptores para uma substância chamada adenosina. A adenosina lá, o composto químico natural que faz você sentir cansaço e vontade de descansar. A cafeína funciona ao bloquear esses receptores, impedindo que o sinal de fadiga chegue ao seu cérebro. Mas o seu cérebro, lá muito inteligente, quando ele percebe que a cafeína está presente todos os dias, ele cria literalmente mais receptores de adenosina para compensar o bloqueio. Com o tempo, a mesma dose de cafeína tem cada vez menos impacto, tanto na sua energia como na queima de gordura. A boa notícia lá é que o seu corpo conseguirá iniciar esse sistema muito mais rápido do que você imagina. As investigações mostram que bastam apenas 4 dias seguidos sem qualquer cafeína para restaurar quase totalmente a resposta do metabolismo. Isto significa que, se você fizer uma pausa curta de 4 dias, quando voltar a beber café, o seu corpo voltará a queimar gordura com a eficácia máxima inicial. Lá, uma excelente forma de quebrar aquele patamar onde o peso não baixa. Eu sei que para muitos portugueses isto parece difícil, pois a bica matinal é sagrada e nos primeiros dias podem surgir algumas dores de cabeça devido à falta de cafeína. Mas o resultado final vale a pena. Se não quiser ser tão radical, existe um meio termo muito prático: ficar livre de cafeína 1 a 2 dias por semana. Saltitar um dia de café faz com que o seu corpo responda muito melhor no dia seguinte. Outra técnica eficaz lá: aproveitar os dias em que faz jejum intermitente para reduzir ou eliminar a cafeína. Se você costuma seguir os nossos desafios de jejum, tente cortar o café durante uma semana, ou, pelo menos, reduzir de 4 chávenas para apenas 2. Isto evita que o seu cérebro crie aquela resistência total e garante que o café continue a ser uma ferramenta poderosa para manter a sua linha. Com estas pausas estratégicas, você garante que o seu metabolismo nunca se sinta confortável e continue a trabalhar arduamente para eliminar as calorias. Chegamos agora ao truque número 4. E este vai desafiar um dos hábitos mais comuns de quase todos os portugueses que bebem café. Se você lá, como a maioria das pessoas, a primeira coisa que faz quando o despertador toca lá, caminhar direto para a máquina de café. Isso parece o correto porque você sente cansaço e o café ajuda a despertar para enfrentar o dia de trabalho. No entanto, esse instinto está, na verdade, a trabalhar contra o seu objetivo, de queimar gordura. Isso acontece porque, nos primeiros 30 a 45 minutos após acordar, o seu corpo produz naturalmente os níveis mais elevados de uma hormona chamada cortisol. O cortisol, a sua hormona natural de despertar, lá o que lhe dá alerta e mobiliza a energia logo pela manhã de forma totalmente independente, sem precisar de qualquer cafeína. Quando você adiciona cafeína por cima desse pico natural de cortisol, você cria o que chamamos de um pico duplo. Esse pico duplo pode perturbar seriamente os sinais da insulina, o que torna o seu corpo muito mais propenso a armazenar gordura, em vez de a queimar para obter energia. Além disso, essa mistura explosiva causa
aquela sensação de agitação nervosa e pode levar a uma queda brusca de energia durante a tarde, o que vai fazer com que você procure mais café ou alimentos açucarados para compensar o cansaço. A abordagem mais inteligente e que eu sigo rigorosamente. Lá esperar cerca de 90 minutos depois de acordar antes de tomar a sua primeira chávena. Por volta dessa altura, os níveis de cortisol já subiram, começaram a descer naturalmente. Lá, nesse momento, que a cafeína deve entrar para preencher a lacuna de energia, em vez de se acumular por cima do pico hormonal, como resultado, você terá uma energia muito mais constante e suave durante toda a manhã. A sua insulina permanecerá mais sensível e você continuará naquele estado prolongado de queima de gordura que começou durante a noite enquanto dormia. Simplesmente porque não provocou um novo pico de insulina desnecessário, para as pessoas com mais de 50 anos, este detalhe lá é ainda mais vital, porque o organismo torna-se mais sensível às oscilações de cortisol com o avançar da idade. Essas variações hormonais estão diretamente ligadas à acumulação de gordura visceral, aquela gordura teimosa na barriga que lá é tão difícil de eliminar. Se você costuma acordar às 6 da manhã, a sua primeira bica deve ser tomada apenas por volta das 7h30 ou 8 horas. Durante esse tempo de espera, recomendo fortemente que beba água ou água com limão. Este lá, um hábito muito saudável e excelente para reidratar as células logo ao acordar, preparando o sistema digestivo. Pode parecer difícil nos primeiros dias mudar esta rotina matinal, mas a maioria das pessoas garante-me que, depois de se habituarem, sentem-se com muito mais clareza mental durante todo o dia. Esta regra dos 90 minutos prepara o terreno para o próximo passo, que lá, o multiplicador de resultados mais forte de todo este vídeo. Chegamos agora ao truque número 5, que lá, o multiplicador de queima de gordura mais poderoso que você pode aplicar à sua rotina diária. Este lá, o segredo que eu mencionei no início do vídeo, e que tem o potencial de elevar os seus resultados para um nível completamente diferente. Quando você consome o seu café, a cafeína atua como um mensageiro químico que envia um sinal direto e urgente para as suas células adiposas. Esse sinal ordena que as células libertem a gordura que está armazenada e a enviem para a corrente sanguínea sob a forma de ácidos gordos livres. À primeira vista, isso parece a solução perfeita, e uma investigação científica de relevo demonstrou que beber café num estado de jejum pode aumentar essa libertação de gordura em até 44%. No entanto, existe uma armadilha biológica de que quase ninguém fala nas redes sociais. Cerca de 75% dessa gordura que foi libertada para o sangue nunca chega a ser realmente eliminada pelo organismo. Ela sai das células, flutua pela sua corrente sanguínea durante um curto período e, se não encontrar um destino imediato para ser consumida, o corpo volta a guardá-la nas mesmas células de armazenamento. Aqui que entra o exercício físico como a peça que faltava no quebra-cabeças. Quando seus músculos entram em ação e começam a exigir combustível para manter o movimento, eles procuram a fonte de energia mais disponível. Nesse momento, as mitocôndrias nas suas células musculares capturam a gordura que a cafeína libertou e transformam-na em energia pura através de um processo chamado oxidação. Investigadores da prestigiada Universidade de Granada realizaram testes rigorosos e confirmaram que ingerir café 30 minutos antes de iniciar um exercício aeróbico aumenta a taxa de queima de gordura em até 29%. Um dado fascinante deste estudo lá, que o efeito lá ainda mais pronunciado se o exercício for realizado durante a tarde, embora os benefícios matinais continuem a ser extremamente significativos. Agora, pense em como você pode maximizar tudo isto ao combinar esta técnica com a regra dos 90 minutos que discutimos antes. Se você acorda às 6 horas da manhã
dedica algum tempo a hidratar, se com água e limão, e espera até às 7h30 para saborear o seu café. Poderá iniciar a sua atividade física por volta das 8 horas. Eu compreendo que este horário pode não ser possível para todos os dias, devido aos compromissos profissionais, mas tente aplicar esta estratégia nos dias em que tem mais flexibilidade. Pode ser apenas uma caminhada rápida de 30 minutos por um dos nossos belos parques ou junto à costa. O segredo não reside na intensidade extrema do treino, mas sim no facto de os seus músculos estarem ativos e a pedir combustível exatamente quando a gordura está livre no seu sangue, pronta para ser queimada. Ao fazer isto, você está a unir os dois hábitos mais eficazes que apresentei hoje, lá como criar uma tempestade perfeita para o seu metabolismo, onde o café abre as portas das células de gordura e o movimento. As esvazia definitivamente. Muitos dos meus alunos relatam que sentem uma clareza mental e uma disposição física muito superiores quando seguem esta rotina. Lá, a forma mais inteligente de garantir que o seu hábito de beber café se transforme numa verdadeira ferramenta de saúde e perda de peso. Percorremos hoje um caminho fascinante por 5 estratégias comprovadas que podem mudar radicalmente o impacto do café na sua saúde e na sua forma física. Vamos recapitular rapidamente esta rota. Para o sucesso, comece por escolher a torra média para obter o equilíbrio químico perfeito entre proteção e ativação metabólica. Respeite o limite de 2 a 4 chávenas, padrão por dia para evitar o bumerangue do cortisol. Implemente pausas estratégicas de alguns dias para manter o seu cérebro sensível à cafeína. Espere sempre 90 minutos após o despertar para proteger a sua insulina e, acima de tudo, use o movimento físico para queimar definitivamente a gordura que o café ajudou a libertar. No entanto, é fundamental que você compreenda um ponto crucial. Tudo o que discutimos até agora foca-se na forma como você bebe o seu café, ou seja, no momento correto, na dose certa e na rotina estratégica, mas isto representa apenas 50% do jogo. A outra metade da batalha para alcançar o corpo que deseja depende inteiramente do que você decide. Colocar dentro da sua chávena, se você ainda tem o hábito de adicionar colheres de açúcar, leite condensado ou aquelas natas e cremes Bimbos e doces ao seu café, saiba que está a sabotar silenciosamente todos os esforços que acabamos de descrever. Esses ingredientes provocam picos de insulina imediatos que cancelam o efeito de queima de gordura, transformam a sua bebida favorita numa bomba calórica escondida. Por outro lado, existem certos ingredientes naturais e extremamente potentes que, quando combinados com o café, conseguem multiplicar o efeito de oxidação de gordura em até 600%. Eu preparei um vídeo exclusivo onde apresento os 6 melhores complementos para elevar o poder do café. Começando no nível 1 e subindo até ao segredo mais poderoso de todos, no nível 6. Não permita que seu próximo café seja apenas mais uma bebida desperdiçada e sem propósito. Clique agora no link que aparece aqui no seu ecrã para descobrir como transformar a sua bica diária num verdadeiro elixir de queima de gordura imparável. Eu garanto que você vai sentir a diferença logo no primeiro dia. Força! Vamos a isto. O seu metabolismo agradece. E eu vejo você no próximo vídeo para continuarmos essa transformação juntos.